Vamos falar um pouquinho mais do nosso São Paulo, que assim, uma coisa que o nosso Fábio Piperno brincou recentemente é de que havia uma empolgação com relação ao trabalho do Crespo, de que o pessoal tava chamando ele de Hernan Diola, uma mistura de Hernan Crespo com Guardiola. Eu sei que é muito exagero às vezes do torcedor, mas Bruno Prado, o São Paulo neste momento está se candidatando à Libertadores da América depois de ter passado um momento muito, mas muito complicado neste Brasileirão, que foi a luta contra o rebaixamento. Olhou para o rebaixamento e, de certa forma, com o Zubeldia. E agora, neste momento, nos últimos 8 jogos, o São Paulo não perde. São 6 vitórias e 2 empates com o Crespo. E só perdeu lá em julho com o Flamengo. Um jogo contra o Flamengo fora de casa. De lá pra cá, ou é vitória ou é empate no Brasileirão. É pra se empolgar mesmo, Bruno Prado? Boa noite. Boa noite, PH. Claro que o torcedor tem que ficar feliz, né? O time reagiu. Quando parou o campeonato para a disputa do Mundial, havia um temor ali por brigar contra rebaixamento. O time chegou a ficar 1 ponto da zona do rebaixamento. Então, essa reação, claro, é para o torcedor do São Paulo ficar contente. Tem que saber, assim, o que é se empolgar. Assim, pensar, vai ser campeão brasileiro? Não, nem dá. Mas o time entrou numa briga por vaga na Libertadores. E a briga no brasileiro vai ser essa, né? Brigar por vaga na Libertadores, como foi o ano passado. Ano passado ficou em 6º lugar. Por enquanto está em 7º, mas com a mesma pontuação que o 5º. E a briga vai ser essa aí. Vamos ver quantas vagas serão disponibilizadas para o Campeonato Brasileiro. E claro, tem a própria Libertadores desse ano, que o São Paulo está nas quartas de final, que aí é outro tipo de competição, mata-mata. Eu não acho que o São Paulo seja o principal favorito para ganhar a Libertadores, mas você está vivo no mata-mata, impossível não é. Você pode chegar. Não acho impossível o São Paulo chegar numa final de Libertadores. Como eu falei, não é favorito, mas no mata-mata não é impossível. Ano passado chegou às quartas, caiu nos pênaltis pro Botafogo e poderia, se avança do Botafogo, pega uma semifinal com o Peñarol, poderia brigar. Uma final com o Atlético Mineiro, poderia brigar. Então esse ano ainda tem o Palmeiras e o Flamengo vivos, né? Times que ano passado caíram cedo, né? O Palmeiras caiu nas oitavas, o Flamengo caiu nas quartas, esse ano os dois estão nas quartas. Palmeiras está num caminho do São Paulo. O próprio confronto com a LDU será um confronto bem duro, um confronto para mim igual, como era um confronto igual contra o Atlético Nacional, tanto que foram 2 empates e o São Paulo passou nos pênaltis, mas acho que está muito bem desenhado o cenário do São Paulo. Aquele cenário de lutar contra o rebaixamento era uma coisa fora da curva para baixo, não é um time para ser rebaixado, mas é um time que agora acho que ele está no seu nível normal. Também não vai ficar, agora são 8 jogos sem perder, daqui a pouco vai perder um jogo com o Cruzeiro no Mineirão, um jogo duríssimo, um jogo que o favorito é o Cruzeiro, na teoria, mas ok, faz parte. O São Paulo vai ter suas derrotas, mas ele está numa posição agora no campeonato condizente. Acho que é o elenco, está ali na 7ª posição. Acho que a briga é realmente ali. Brasileiro lutar por vaga na Libertadores, e na Libertadores é outra competição, é mata-mata, é confronto a confronto e pode chegar. Eu acho que o São Paulino, que ele pode sonhar é isso. Libertadores? Pode sonhar, sim. Por que não? Não é favorito, mas pode sonhar. No Brasileirão, aí a briga é vaga na Libertadores do ano que vem. É isso. O São Paulo, Bruno, ele é uma das equipes que tem 21 jogos já realizados, não tem nenhum jogo atrasado. E a gente até conversava em off com relação ao G4 neste momento do Brasileirão, que muito difícil vai mudar. Porque as 4 equipes que estão no G4 neste momento são muito consistentes. O Flamengo dificilmente perde pontos. Perdeu apenas 2 partidas neste Brasileirão. O Cruzeiro, segundo colocado, também vem fazendo uma ótima campanha com o Leonardo Jardim. Palmeiras, 3º colocado, 39 pontos. O Bahia, 4º colocado, 36 pontos. São equipes que perdem pouquíssimos pontos neste Campeonato Brasileiro. E talvez o início do Campeonato Brasileiro do São Paulo tenha tirado ele do G4 e talvez, muito provavelmente, vá tirar também do resto do campeonato. Acho que dificilmente o São Paulo chegará no G4. José Manuel de Barros. O Campeonato do São Paulo agora é óbvio que consegue você perceber que tem uma melhora com o trabalho do Crespo. Obviamente não dá para pensar em título neste momento e acho que talvez no resto também não tem como pensar em título neste momento. Mas o trabalho do Crespo é de se empolgar mesmo, Zé? Tudo depende do momento das circunstâncias, como diz o poeta, né? Tudo, na verdade, ali é bíblico, né? Tudo depende do momento e das circunstâncias, né? O São Paulo, quando o Crespo assumiu,
contra o Flamengo e o time perdeu. Aquela foi a 4ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro, que tem uma derrota lá para o Mirassol, entre um jogo da Copa do Brasil contra o Náutico e um jogo contra o Tajeres pela Copa Libertadores da América. Então teve esse contexto de um jogo entre 2 jogos de Copas, e que o São Paulo perdeu para o Mirassol em casa 2-0. Aí depois São Paulo perdeu para o Bahia fora, ele perdeu em casa para o Vasco. O Vasco no Morumbi, nossa, ganhou do São Paulo 3-1 e meteu 6 no Santos Futebol Clube, né? O problema dele acho que está sendo São Januário. E aí foi jogar, e aí um resultado até normal, vamos dizer assim, perdeu no Maracanã para a equipe do Flamengo por 2-0. Mas a partir do jogo lá em Bragança, que ele empatou com o Bragantino, mas jogando muito bem, dando um sinal de time, de um time mais pegador, de um time com mais disposição, e daí veio essa campanha que você disse, assim, que você colocou bem aí, com 6 vitórias e 2 empates, né? Nos últimos 10 jogos, se você colocar, são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quer tirar o 10º jogo dos últimos 9, né, dos últimos 8, né? São 6, 9, 8, não, tira 10. Dos últimos 9 jogos são 1 derrota. Dos últimos 8 são 6 vitórias e 2 empates. E assim, você juntando isso com a classificação contra um adversário duro, forte, que é o Atlético Nacional, na Copa Libertadores da América, você quer o que mais? Você quer o quê? Com desfalques do Oscar, com desfalque do Lucas não, né, baleado, quando jogou baleado, né, o Caleri fora, ou seja, desfalques importantes, o Arboleda, mais recentemente também, até o Wendel, enfim, eu acho que está melhor do que encomenda, né, não dá para reclamar. Então você tem que realmente olhar para o trabalho do Crespo, do Hernan Crespo, e dizer, está fazendo um ótimo trabalho comandando o São Paulo Futebol Clube, né. Dá para você se iludir com algo mais? Eu acho que o Campeonato Brasileiro, a briga é essa, pelo G6 do Campeonato Brasileiro, né? Quem sabe possa sobrar um G7, se bem que eu ouvi que a CBF quer negociar com a Conmebol 5 vagas diretas e para o Brasil não participar mais daquela pré-Libertadores da América, ou seja, diminuir datas para o... Eu até imagino que isso, se acontecer, né, deve ficar para a próxima temporada, né, porque agora já está rolando, tem né? 2 vagas ali, né? Mas o presidente da CBF, ele realmente falou já sobre isso até em entrevistas, né, e assim, e se você olhar, o Brasil, desde que tem esse formato de pré-Libertadores com 2 times, só no primeiro ano, 2017, em que os 2 avançaram. Sempre avança um é eliminado, o outro vai para os grupos. Então seria mais ou menos oficializar o que já acontece, né? Um time brasileiro dos 2 da pré na fase de grupos, o outro desde 2017 não passam os 2, sempre desde 2018 um é eliminado. Então agora poderemos ter, como sempre, G7, quem sabe G8 também, né? Dos brasileiros, tem ainda a Sul-Americana, né? Vamos ver daqui a pouco até G9, enfim, então a briga no Campeonato Brasileiro eu acho que é muito palpável, né? E seria o suficiente, São Paulo, vaga para a próxima Copa Libertadores da América, se não chegar ao título. Ele não é o favorito para ser campeão da Copa Libertadores, mas ele pode, como diz o espanhol, ter essa ilusão. Né? É uma palavra que também significa ter essa esperança. Ou ter essa ilusão para os espanhóis, né? De que, cara, mata-mata, vai enfrentar a LDU, dá para passar? Dá. É tão duro quanto o Atlético Nacional. Tão duro quanto. É dificílimo também. Mas se passou pelo Atlético Nacional, é justo você dizer que ele pode passar também pelo... São Paulo não perde um jogo de Libertadores há 17 jogos. Verdade. Né? Então tem uma marca importante aí na competição. E aí vamos, assim... Se pega o Palmeiras numa semifinal, você é capaz de cravar que ele não dá pra passar? Nada. E aí decisão é um jogo só. É um jogo só. Né? Também, possivelmente, dependendo... Se for contra o Flamengo, não chega como favorito. Se for contra qualquer um dos outros daquele outro lado lá, chega pra disputar, cara. E mesmo contra o Flamengo não chega como favorito, mas ele ganhou a Copa do Brasil contra quem? Contra o Flamengo, que também era o favorito naquela oportunidade, era mais time. Ou seja, no mata-mata e depois no mata, na final, tudo é possível, cara. Tá vivo aí. E quem sabe volta o Oscar. Se bem que tem torcedor que fala assim, ó, deixa assim, deixa do jeito que tá aí. Não vai mexer. Talvez o Lucas para entrar no segundo tempo, mas seria importante, nem que for para participar ali. De repente, se tiver dando ruim, né, no primeiro tempo, parte do segundo, você tem um cara de categoria, de qualidade para entrar ali. Ou seja, o momento é muito bom. O time do Campeonato Brasileiro com a sequência de 8 jogos, sem perder,
né, com 6 vitórias e classificado para as quartas da Copa Libertadores da América. Tá ótimo. Você quer mais o quê? Então, nesse momento, é o momento do torcedor do São Paulo curtir, comemorar, né? E continuar aí torcendo. Só não lotou o Morumbi hoje, não colocou lá, sei lá, 45, 50 mil torcedores, porque sábado 20 e 30 não é horário para campeonato, para futebol no Brasil, não. Depois eu queria falar sobre esse tema também, Zé, e sobre o Atlético Mineiro. São duas coisas que acho que é importante a gente falar também, porque o Atlético Mineiro, como eu falei com o Bruno em off também, né, tem aquela Hulk dependência. Parece o Hulk Futebol Clube, o Clube Atlético Hulk. Porque, meu Deus do céu, sem o Hulk, o Atlético Mineiro vira uma equipe... Olha, modorrenta, mas tudo bem. E Bruno, a gente acabou de ver aqui, pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, o segundo gol do São Paulo, belíssimo o segundo gol, né? Passe de letra do Luciano, cruzamento do Cedric, cabeceio do Tapia. E assim, foi de calcanhar o toque. Acho que foi de calcanhar o toque do Luciano, sim. E assim, eu queria que você falasse sobre esse trabalho do Crespo, porque a gente vê evolução não somente no anímico, no psicológico, mas também tática, né? Uma evolução tática com o trabalho do Crespo. É um futebol, digamos assim, mais bem jogado também, né? Falando num termo assim, mas eu acho que, claro, é cedo ainda para falar de uma evolução, é um trabalho muito recente, mas você acha que hoje o futebol que o São Paulo vem jogando, claro, tem equipes no Brasil que eu vejo ainda jogando mais futebol do que o São Paulo, como o Flamengo, o próprio Palmeiras, talvez o Cruzeiro, Bahia do Rogério Ceni. O São Paulo tá nesse patamar dessas equipes agora, já se credencia para ser uma equipe de um patamar tático e técnico diferente das demais equipes desse Brasileirão, porque a gente vê, claro, o Mirassol na 6ª colocação, um baita trabalho do Guanais também. Então, esse Campeonato Brasileiro tá mostrando que o São Paulo está entre os melhores efetivamente também no trabalho técnico e tático com o Crespo? Eu acho que ele tá ali entre os melhores, assim, entre os 8, 7 melhores. Flamengo e Palmeiras, eles têm a questão do elenco ali que acaba fazendo diferença e isso influencia, né? O trabalho do treinador é facilitado quando você tem mais jogadores de qualidade disponíveis, né? E principalmente o Flamengo, nesse ponto de elenco, ele chama a atenção. No Bahia, o Rogério tem quase 2 anos de trabalho, né? Então é uma coisa mais consolidada. O Cruzeiro, o Leonardo Jardim teve um início muito bom, uma pequena queda e tenta retomar. É um time que começa o brasileiro voando e está tentando se manter uma regularidade, até consegue. Sim, o São Paulo, o Crespo, acho que o estilo dele combina mais com o elenco. Não é, o Zubeldia tinha um jogo mais direto, mais vertical, mais acelerado. O time do Crespo troca mais passes. O elenco do São Paulo não tem tantos jogadores de velocidade, então acho que combina mais um jogo com mais gente no meio. E 3 zagueiros do Crespo, parece ter a cara do São Paulo, né? Estabilizou bem a defesa e aí dá liberdade também para os jogadores de ataque e meio trabalharem mais por dentro, né? Que você libera os laterais, que são alas nesse sistema, então você tem mais liberdade para trazer o Lucas quando está à disposição para trabalhar mais por dentro, o próprio Luciano. Você tem 3 jogadores de meio campo jogando por dentro mesmo, próximos. Hoje jogaram Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Acho que combina mais com as características dos jogadores. O São Paulo, nos últimos anos, ele tem uma questão que independe de técnico. Acho que o São Paulo tem algumas características ali. Já há alguns anos é um time muito batalhador. O São Paulo, pelo menos há uns 4 anos, é um time que tem essa característica de lutar muito pelas vitórias. Desde o Rogério Ceni, eu acho. Sim. O que mais impactou quando o Rogério Ceni subiu foi essa mudança de comportamento do São Paulo. Sim, o Rogério, eu acho que tem muito mérito nisso, de botar um senso de competitividade muito forte no time do São Paulo. Tem momentos nesses anos todos, desde 2022, né? O Rogério chega no final de 21, ali era mais uma sobrevivência na Série A, substituindo o próprio Crespo, que está de volta. E em 22, acho que esse espírito assim mais de brigador fica claro nessa equipe, que às vezes vai buscar alguns resultados meio aqui na superação, confrontos com o próprio Palmeiras. Nesse período eliminou 2 vezes o Palmeiras da Copa do Brasil, que sempre tinha um time melhor, ganhou uma Supercopa também do Palmeiras. O confronto com o Flamengo, que foi lembrado. Então, às vezes o time vende muito caro as derrotas. O próprio Botafogo ano passado foi nos pênaltis, foram 2 empates. Então ele tem essa característica. E
o aproveitamento dos técnicos que passaram pelo São Paulo nos últimos anos, aí dá para pegar desde o Diniz ali, em 2020, o Diniz chega em 19, né? Eles todos têm um aproveitamento próximo dos 50%, um pouco mais, um pouco menos. Fica ali entre 48 e 52, 53. Nesse momento o Crespo está acima disso, mas todos também tiveram alguns momentos de grande sequência. O próprio Zubeldia, quando chegou, demorou bastante para perder um jogo. Aí tem alguns momentos de uma queda brusca, né? O Diniz teve um momento de alta e teve um momento de uma baixa muito grande. Tem algumas oscilações, mas todos eles, desde o Diniz, acho que com exceção do Carpini, que só ficou 18 jogos, eles saíram com aproveitamento próximo dos 50%, né? Se fosse uma pesquisa eleitoral, na margem de erro ali, 50, 2 para cima, 2 para baixo ali na margem de erro. Então, acho que tem coisa que também é do elenco. Acho que tem uma questão, às vezes, do relacionamento com o atleta e características, algumas coisas. Acho que o Crespo, que ele tem de vantagem em relação ao trabalho anterior, é que ele joga de uma maneira que é mais compatível com os atletas que ele tem à disposição, de ter os 3 zagueiros, de ter mais gente no meio, de tocar mais a bola, de não ser um jogo tão acelerado. Então, acho que isso ele leva vantagem. É um cara que tem um relacionamento bom, até onde se sabe. O Zubeldia não teve esse problema, até onde se sabe, conversando com as pessoas do São Paulo, não teve nenhum problema do Zubeldia com os atletas, mas aí no Brasileiro é que o negócio destoou, né? O São Paulo na Libertadores foi bem também com o Zubeldia na fase de grupos, no Brasileiro é que a coisa estava abaixo do normal, o time chegou a ficar perto da zona de rebaixamento, por isso que ele acabou caindo, né? Pelo desempenho no Campeonato Brasileiro, é que o Zubeldia acabou demitido após a derrota para o Vasco no último jogo antes do Mundial. Eu falei e elogiei o São Paulo, o trabalho do Hernan Crespo, os últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, disse que no momento está ótimo tudo. É preciso algo mais para a próxima fase da Copa Libertadores América? Eu creio que sim, né? A imagem do São Paulo no jogo da volta contra o Atlético Nacional foi de que ele poderia mais. Ele poderia sofrer menos nessa partida. Ainda assim, mereceu passar. Poderia ter evitado os pênaltis, por exemplo. Eu acho que ele tinha condição de evitar levar esse jogo para os pênaltis. Propiciou o Atlético aquela reação, né, na parte final do jogo, forçando a decisão nas penalidades máximas. Ou seja, mas agora tem quase um mês, né? Tem quase um mês o São Paulo Futebol Clube para esse novo confronto, esse novo encontro pela Copa Libertadores, agora contra a LDU, e se preparar para esse inferno que é a tal da altitude, né? Jogar lá na altitude, não tem 3.000 metros, mas quase, né? Jogar lá em Quito, não é nada fácil não, é bem complicado, mas está no caminho aí e o trabalho do Hernan Crespo está muito bom. Vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro agora. Bruno Prado, de verdade, você deu uma baita definição pro Atlético Mineiro, cara. E eu fui até ver as estatísticas. O Atlético Mineiro fez 20 gols nesse Brasileirão. E 7 deles o Hulk participou. Tem 4 gols e 3 assistências. E tá de fora hoje, né? Suspenso e tudo mais. E, assim, eu entendo que o Atlético Mineiro, ele tem uma necessidade de ter um jogador como o Hulk, porque é um jogador extra classe. Tem poucos no Brasil como o Hulk, até pela longevidade dele, pela capacidade técnica dele. É um jogador extraordinário. Agora, o Atlético Mineiro, Bruno, o Atlético Mineiro neste Campeonato Brasileiro, de novo, novamente, mais um ano que o Atlético foca nas Copas e chega longe, é verdade, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, mas agora o 12º colocado tem 24 pontos, ele tem 5 pontos a mais com relação ao Vitória da zona de rebaixamento. Mas com o futebol que vem jogando o Atlético Mineiro, lembrando, ele contra o Grêmio, ele perde em casa, 3-1 de virada, jogando um péssimo futebol também. Ele consegue a última vitória dele contra o Bragantino no Brasileirão, mas o Bragantino naquela decadência que a gente estava vendo, né? Ontem venceu o Fluminense, mas eram 9 derrotas consecutivas. Esse time do Atlético Mineiro é para se preocupar com o rebaixamento, ou também dá para ter aquela outra sensação das Copas como teve no ano passado e viver novamente aquela loucura. E o torcedor do Atlético Mineiro ficou maluco na temporada passada, porque você perde as 2 Copas e aí chega na última rodada podendo cair para a Série B, Bruno. Tem que tomar esse cuidado. Eu acho que o time desse ano é pior que do ano passado, né? No ano passado o Atlético chegou a ter bons momentos, até no Brasileiro com o Milito no início, começou muito bem o campeonato, depois acabou priorizando as Copas e teve uma queda de rendimento no Brasileiro, mas chegou às finais, chegou à final da Libertadores, fez, por exemplo, um grande jogo contra o River Plate na semifinal, metendo 3-0 no Minas. O jogo de volta contra o Fluminense nas quartas também foi um grande jogo do Atlético,
tinha perdido no Rio por 1-0, tinha que reverter, fez 2-0 e mereceu muito. Então o Atlético, ano passado, ele apresentava alguns momentos de um futebol melhor que esse ano. Na reta bem final, que o time teve uma queda grande, até a final com o Botafogo chama muita atenção, né? A gente jogou com um a mais o jogo inteiro e perdeu o jogo de 3-1, mas o Atlético ano passado ele teve mais momentos de bom futebol do que esse ano. Esse ano tem sido raro o bom futebol do Atlético Mineiro, e mesmo nas Copas ele teve o grande mérito de eliminar o Flamengo, hoje não é uma coisa fácil, fez um grande jogo no Maracanã, no jogo de ida da Copa do Brasil, acho que foi o melhor jogo do Atlético no ano. Na volta perdeu em casa, já não conseguiu fazer uma boa partida. Na Sul-Americana mesmo, contra o Bucaramanga, ele passou nos pênaltis, na primeira fase ficou atrás do Cienciano, teve que jogar aquele playoff. Então o Atlético, acho que ano passado, ele teve momentos melhores. Na Libertadores mesmo no ano passado, eu citei jogos de mata-mata, na fase de grupos ele passou muito tranquilo, acho que foram 15 pontos, acho que ele ganhou 5, perdeu uma só pro Peñarol e Montevidéu só, e passou com 5 vitórias. Então esse ano o time tem uma produção inferior à do ano passado. E é preocupante. O ano passado, com um time melhor, rendendo mais, nessa coisa de priorizar as Copas, ele chega à última rodada tendo que vencer um confronto direto com o Atlético Paranaense para não cair. E esse ano o time está pior. Então tem uma preocupação. Não sei se vai tão longe nas Copas como foi ano passado. Acho que o time esse ano é menos confiável. Os 2 duelos de quartas serão duros. Um clássico com o Cruzeiro. Vai ficar muito aberto. Acho o time do Cruzeiro melhor, mas é o clássico. Um confronto bem equilibrado. E na Sul-Americana ele pega o Bolívar, que não só tem altitude em La Paz, mas tem uma boa equipe. O Bolívar tem feito boas campanhas, tanto na Libertadores e quando cai para a Sul-Americana também. Então eu não acho que o Galo seja favorito em nenhum dos 2 confrontos de mata-mata. Com o rival, acho que o Cruzeiro é melhor, mas acho que vai dar um equilíbrio pelo clássico. E contra o Bolívar eu não coloco o Galo como favorito. Acho que o Bolívar pode perfeitamente eliminar o Atlético, pelo que o Bolívar mostra nos últimos anos, e o Atlético esse ano com rendimento abaixo. O time desse ano está pior que o do ano passado.